Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem, não. Deus esteja. Alvejei mira em árvores no quintal, no baixo do córrego, por meu acerto. Para o Grande Sertão existem dois tipos de leitor. Quem nunca o leu e quem não conseguiu ler só uma vez. Não é? Então, de fato, mas aquele início de recepção foi um início problemático, porque a linguagem, ela causa aquele estranhamento inicial, ela é explorada nas suas, até os seus primórdios. É interessante esse título, porque ele vai dizer, de fato, em termos geográficos, de um grande sertão que é percorrido desde o sul da Bahia, atravessando as Minas Gerais até Goiás, como vai dizer também de um sertão interior, talvez, né? Aquilo que está no nosso interior e que precisa e deve ser perscrutado para a gente buscar-se a si mesmo e buscar o conhecimento. E nesse título já está condensado o retrato do Brasil, de Guimarães Rosa. É um retrato que tem a sua base na dedicação, no amor ao seu povo e na sua cultura, e esse amor se torna vivo através do mergulho na linguagem. O Antônio Cândido, que é um crítico importante brasileiro, talvez o mais importante crítico do país, ele diz uma coisa muito legal do Grande Sertão. Ele diz que no Grande Sertão tem tudo para quem souber ler. Se você quiser, por exemplo, você lê o Grande Sertão procurando como é que é a vegetação do sertão, a botânica, né? Então você vai encontrar lá as plantas, os passarinhos, como é que é isso? O historiador vai encontrar a marca do seu ofício, o ecologista vai encontrar, o sociólogo vai encontrar, o filósofo vai encontrar. E aí o Tom Jobim foi lá e ouviu música. Resumir Grande Sertão Veredas é muito difícil, porque as 460 páginas na quarta edição, que é a que eu uso, se trata de um monólogo, de um longo e denso monólogo de Riobaldo, o jagunço, que ao narrar sua história já é um ex-jagunço. No meio da história da jagunçagem, das lutas entre os jagunços, existe a história do amor, a história dos amores de Riobaldo, do amor proibido, que é o amor por Diadorim, que também é um jagunço, então a história de jagunço e o tema de amor se misturam nesse momento. Tornando essa história linear, é a história de Riobaldo do início ao fim, Riobaldo menino, a Riobaldo revisando a sua vida, procurando, buscando o sentido de sua vida. Nesse enredo, nesse contar, né, você tem muitos problemas reflexivos, né, porque o narrador, ele reflete com seu interlocutor sobre as questões da existência, sobre questões da vida, da origem, do mistério, do mundo, do bem e do mal. E fala ainda do problema do pacto demoníaco. O herói, narrador, Riobaldo, teria feito um pacto para ombrar com o inimigo e conseguir vencer. Não, nada nos tira do amor de Riobaldo e de Diadorim. Diadorim representa o amor impossível. Diadorim é o presente da narrativa, é o presente do Riobaldo. Nem é o passado, como em Orinhá, nem é o futuro, como Otacília, mas ele é o momento presente, é a própria travessia. No nome Riobaldo tem a palavra rio e o problema é explicar o baldo, né? A explicação corrente é um rio que corre em vão, né? A minha é outra. Eu me lembrei de uma palavra alemã, ausbaldowern, então tem esse baldo no meio, que significa pesquisar, investigar. Eu acho legítimo trazer essa palavra alemã para dentro do debate, já que Guimarães Rosa conhecia perfeitamente a língua alemã, vivia na Alemanha e faz parte da sua poética de fazer montagens, montar palavras de outras línguas dentro do português. E eu acho que o significado de Riobaldo como investigador
no caso, o investigador do rio da história brasileira, que seria o Rio São Francisco, as margens do qual ele, o narrador, o velho Riobaldo vive, que ele cruzou umas tantas vezes, né? Esse rio da unidade nacional, esse rio que faz a ligação entre a região sudeste do país e o nordeste, né? Então, eu acho que nós podemos interpretar esse personagem, Riobaldo, como o personagem central que procura decifrar o rio da história brasileira. Diadorim, que é a outra personagem, que era a mulher, né, vestida de homem, era Maria Deodorina, e tinha o nome de Reinaldo no bando de jagunços. E disse ao Riobaldo que diria a ele qual era o nome dele secreto, e disse a ele: meu nome é Diadorim, não é Reinaldo. Diadorum poderia vir do grego e diria: Dorum é presente e dia de Deus, presente de Deus. Presente de Deus é a graça. Riobaldo se refere a esse interlocutor que está presente, mas que não se manifesta, que é só ouvidos, que toma notas, não é? Em primeira instância é o autor Guimarães Rosa. Na verdade, é matreira essa figura, não é, do interlocutor. Porque esse interlocutor pode ser o leitor do livro, pode ser uma outra pessoa que está ali tentando dar para Riobaldo algum caminho, algum encaminhamento em relação aos conflitos de si mesmo, que ele vai colocando por interlocutor, né? Mas, em termos referenciais, é alguém que chegou. E aí está o desafio de Guimarães Rosa para a classe culta brasileira, que se acha tão acima do universo da cultura popular, né? Que é tolerado como uma coisa interessante, mas não realmente admitido, né? Esta postura é radicalmente questionada pela introdução desse interlocutor a quem Guimarães Rosa ensina a ouvir. O Grande Sertão é único no sentido de que ele faz uma ruptura dentro da literatura brasileira. Ele é a fundação, ele é o início de um caminho próprio. Se lhe perguntam se ele é o revolucionário da palavra, ele diz não. Se tem que me colocar com relação à palavra, digam que eu sou um reacionário da palavra, porque eu quero buscar lá no seu primitivismo, naquele momento inicial onde a linguagem mal se descolou da coisa e ainda guarda com a coisa uma relação mais próxima. É um mundo que ultrapassa o verbal, né? O código verbal. É o mundo primitivo das imagens, através das quais dá para comunicar coisas que não entram, não cabem no código verbal, ou para o qual coisas para as quais ainda não existem palavras. Talvez o sinal gráfico de infinito no final do romance, na última página, encerrando mesmo, significa que a história de Riobaldo, a história com E, como ele gostava de dizer, a história de Riobaldo se encerra, mas a história do homem, a história do leitor, a história do mundo continua.